O pai agora é biólogo, mergulha nos mistérios da vida e depois retorna às planilhas de seu trabalho. A mãe agora é física, desvenda leis profundas da natureza e em seguida está em uma reunião por Skype. O jantar é preparado enquanto o filho soletra versos da tarefa de português. A lição de história é feita sob olhar atento enquanto a roupa é dobrada. Com aplicativos, livros, cadernos ou câmeras e a presença cuidadosa dos pais, os filhos seguem a estrada do aprender. Nossa escola não para e a família está fazendo escola. A gente sabe muito bem o esforço e a paixão que isso exige. Por isso, parabéns às famílias e aos responsáveis que, como as escolas, fazem do amor o motor da educação. Olá, muito boa noite. É um grande prazer recebê-los nessa nossa sala de bate-papo virtual. Queríamos muito estar presentes aí com vocês, oferecer um cafezinho, mas infelizmente isso não é possível em razão desse modelo que nós temos agora remoto, né? Bom, o meu nome é Carla Tinha, eu represento aqui a empresa M de Educação e Marketing, que organiza esse encontro, juntamente com um conjunto de escolas de educação básica de todo o Brasil, do qual a sua escola faz parte. Portanto, em nome da sua escola, eu agradeço a sua participação. O assunto, pessoal, é mais do que oportuno. Em sua história, a humanidade sempre enfrentou, de tempos em tempos, impactos ambientais, sociais e os impactos relacionados às pandemias. Estamos nós, cá, nesse tempo, também passando por uma situação inédita, né? Cada um de nós enfrenta, a seu modo, esse cenário super desconhecido. E, definitivamente, esse processo, de fato, ele realmente é difícil, né? A gente sabe que as pessoas, cada uma reage a seu modo, de um jeito diferente, mas esse momento que nós estamos vivendo também nos ensina a estabelecer prioridades, deixa algumas coisas boas como legado. No entanto, existe o outro lado, algumas dores também. E para que nós possamos entender um pouco mais do que nós estamos vivendo, nós temos duas profissionais que vão compartilhar as suas experiências e conhecimentos, porque quanto mais informações as famílias tiverem, melhor, mais consciente será o eventual retorno a todas as atividades, dentre elas as atividades escolar, quando e se isso realmente for acontecer. Por isso eu tenho a satisfação mesmo e o privilégio de apresentar as nossas convidadas de hoje. Elas têm históricos de formação em prestigiadas universidades, mas o que elas têm mesmo, apesar e além desses históricos, são as experiências, né, nas suas respectivas áreas. Então, eu vou apresentar por ordem alfabética a doutora Ana Cláudia Montanari. Boa noite, doutora Cláudia, tudo bem? Como vai? Tudo bem, cara? Boa noite, boa noite. Isso, doutora Cláudia, ela é doutora em Psicologia Escolar pela PUC de Campinas. Campinas, inclusive, é de onde nós falamos. A M, que é a empresa de educação e marketing, fica sediada em Campinas. Inclusive, esse vídeo que vocês viram aí no primeiro momento foi feito também pela nossa equipe. Voltando à doutora Ana Cláudia, ela é professora de cursos de graduação em psicologia, em pedagogia, ela é professora de especialização nos cursos de psicopedagogia clínica e institucional, na educação infantil e gestão educacional, supervisora, consultora em psicologia escolar, em problemas de aprendizagem e desenvolvimento humano, e é pesquisadora no campo da avaliação e das medidas psicológicas. Bom, também quero apresentar a doutora Flávia Rodrigues Brandão. Boa noite, doutora Flávia, muito obrigada por ter aceito. Bom, doutora Flávia é graduada em Medicina, também pela PUC de Campinas, e com residência médica em Psiquiatria pela Unicamp. A doutora Cláudia é pós-graduada em Neuropsiquiatria Geriátrica pela USP, com mestrado em Gerontologia pela Unicamp. Já foi também docente, professora na PUC, na graduação de Medicina, na área de Psiquiatria. Olha, a doutora Cláudia atuou por 10 anos no pronto-socorro de psiquiatria da Unicamp, uma bagagem e tanto, né? Hoje ela atua em consultório como psiquiatra clínica, psicoterapeuta
e no pronto-socorro de psiquiatria, agora da PUC. E olha, gente, então, só feitas as apresentações, quero começar rapidamente. Vamos começar com a doutora Flávia. Ela vai nos falar por que têm sido tão avassaladores os efeitos na saúde mental decorrentes, né, relativos à pandemia, né? Por quê? Os principais diagnósticos, enfim, ela tem um monte de coisa muito interessante para falar com a gente. Logo na sequência, a doutora Ana Cláudia vai nos ajudar a entender como que a gente pode lidar com tudo isso para que nós possamos nos preservar dentro do possível nesse contexto. Doutora Flávia, então, a tela é toda sua, muito obrigada e... Obrigada. Vamos em frente. Obrigada, boa noite a todos, bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz com o convite e espero contribuir. Bom, os trabalhos é que a saúde mental está entrando como a quarta onda do coronavírus, porque nós temos visto um boom de aumento de quadros psiquiátricos, dos transtornos mentais. Então, vou explicar um pouquinho o porquê disso. Bom, em primeiro lugar, houve uma mudança brusca na nossa vida. O vírus foi algo que chegou novo, foi abrupto, nós não estávamos preparados, nem emocionalmente, nem clinicamente, porque é um vírus novo, nós não sabemos até agora como ele funciona, nem com um aparato médico e físico nos hospitais para receber os pacientes com ele, e de uma dimensão imensa, porque é um fenômeno mundial, tá? Parou o mundo, e economicamente também não estávamos preparados, então foi um impacto muito grande, muito extenso. Falando do vírus propriamente dito, então, é o que eu estou explicando, ele é um vírus novo, nós não sabemos como que ele reage em cada organismo, então acho que isso é um grande estresse para todos nós. Por quê? Porque ele pode causar, pode se apresentar tanto de uma maneira assintomática, quanto levar até a letalidade, tá? E isso é um grande estresse para todos nós, porque nós não sabemos como que o organismo vai reagir. Quem sou eu com o coronavírus? Isso traz uma grande angústia para as pessoas. E essa questão da letalidade fez surgir também, fez aparecer muitas questões. Primeiro, da finitude. É claro que todos nós sabemos que nós vamos morrer, é a única verdade que nós temos certeza, nós nascemos sabendo que nós vamos morrer, mas é algo que a gente não pensa no dia a dia, porque senão seria muito angustiante, muito doído. Só que agora com corona veio essa questão, poxa, eu posso vir a falecer, eu posso perder um familiar, e nos fez pensar, tá? E pensar também no sentido da vida de cada um, que é um item também que nós não costumamos parar para refletir. Por que também? Parou o ruído de fora, nós ficamos todos em casa, a rotina mudou, aquela correria, aquele funcionamento que nós costumávamos ter no piloto automático mudou muito, então o ruído de fora sumiu, apareceu o ruído interno, passamos a olhar para dentro, e isso não é fácil, isso é bem difícil sem uma ajuda, tá? E essa questão dos lutos que eu toquei no assunto, há pessoas falecendo, infelizmente, a gente tem um grande número aí de mortos, e o luto está sendo diferente. Por quê? Porque como tem tem um grau de contágio muito grande, os familiares não estão podendo visitar os seus parentes. Então, a pessoa chega a falecer, não pode ir na UTI. Atualmente, tem muitos serviços que os enfermeiros, eles usam a parte aí da internet para falar com o familiar, para ficar um pouco mais tranquilo, mas não é igual, tá? E isso tem trazido muita angústia, tanto para as famílias, quanto para o doente, e quanto para os profissionais de saúde. Eu trabalho na linha de frente com o Covid, no pronto-socorro da PUC, toda semana estou lá, e eu tenho vivenciado a nossa angústia, a angústia dos profissionais de saúde quanto a isso, e a angústia das famílias. Então, nós vamos ter muitos casos de lutos patológicos, porque é importante essa questão de ver o familiar, se despedir, quando possível, ter um enterro, tem que ter todo esse ritual para nós irmos elaborando a perda.
Então, em muitas famílias, a perda tem sido muito de repente e, infelizmente, muitas vezes de mais de um membro da família, tá? Então, isso também tem acarretado muitos quadros depressivos, muitos quadros de pânico. Bom, outra questão que a gente precisa pensar, a questão econômica foi muito afetada. Muitas pessoas perderam os empregos, nós temos que mudar o jeito de trabalhar, tá? Isso eu acho que está sendo até uma vantagem, temos que nos reinventar, estamos todos aqui nos reinventando para fazer essa aula, que é maravilhoso, aí a tecnologia veio nos ajudar, mas há muitas pessoas que não se adaptaram com essa nova maneira, é mais um evento estressante, tá? E também tem a queda financeira das pessoas, que isso tem preocupado muito, também tem a questão de muitas famílias não poderem ficar em casa, não tem uma poupança, né? Não tem uma reserva aí econômica para poder ficar em casa e está tendo que sair, se expor em relação ao coronavírus, não é? E também, com isso, o que a gente tem percebido, infelizmente, tem aumentado a violência nas casas, principalmente em relação às mulheres e às crianças, tá? Aumentou o número aí de feminicídio, como as pessoas estão muito estressadas, nós estamos mais irritados, estamos com mais problemas, então a maneira de nós nos expressarmos também piorou, tá? E isso, infelizmente, a gente reparou que houve um aumento da violência muito grande, e também não só em casa, assaltos, vandalismo, porque as pessoas também muitas vezes estão ficando desesperadas porque estão sem emprego, é uma consequência de tudo que está acontecendo, não é? E em relação à convivência familiar, tem acontecido fenômenos interessantes, assim, que eu tenho visto no consultório, e não só no consultório, no entorno. Bom, tivemos que ficar em casa, eu brinco com os pacientes que, de repente, eles se assustaram e falaram, nossa, tem 5 pessoas morando aqui, tem 2 cachorros, tem um gato, porque estávamos muito fora, sem conviver dentro. Eu acho que isso foi uma vantagem, outra desvantagem, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que melhorou em muitos casos a qualidade de contato mesmo com os filhos, com os companheiros, as companheiras, mas também os conflitos aumentaram, tá? Porque muitas vezes relações que já estavam disfuncionais, não saudáveis, com o fato de todo esse estresse externo e ficar muito tempo juntos na convivência, isso tem aumentado, tá? Os conflitos entre os casais, as crianças com os pais que muitas vezes estavam ausentes e não exerciam muito esse papel de maternagem, de paternagem, agora se viram nessa função nova, tá? Então, houve uma readaptação das famílias, e isso não tem sido fácil. Eu tenho lidado muito com isso no meu consultório, eu tenho atendido famílias, tá? Como viver com essa nova rotina? Outra questão, nós saímos do piloto automático. Como mostrou aí no vídeo, no piloto automático, a gente já tem chips na cabeça, já tem o que eu fazia no dia a dia, a gente não pensava muito. Eu acordava, tem que levar o filho na escola, vou para o trabalho, depois vou almoçar, depois vou para alguma atividade, volto para o trabalho. Era meio previsível, só que agora tudo mudou. Então, nós temos que desenvolver novas habilidades. Isso também gera um estresse, que foi exatamente do vídeo muito, muito bem demonstrado, né? O pai virou físico, a mãe virou matemática. Tem essa questão do online, que muitas vezes é um estresse para os pais, porque são várias funções na casa ao mesmo tempo, e aí, além de tudo, tem que fazer as lições online, tem que saber de tecnologia. Tem muitas pessoas que não estão familiarizadas com essa questão da tecnologia. Então, isso também é uma novidade. E há casas, nós não podemos nos esquecer de que há uma classe privilegiada de que tem esse acesso fácil, tem Wi-Fi, tem computador, mas a classe menos favorecida que não tem esse acesso. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas nesse aspecto ficaram prejudicadas, isso também gerou um estresse muito grande, tá? E essa nova rotina, né, das crianças, as crianças em casa. E outra questão, como as pessoas estão mais estressadas, com muitas demandas novas,
A comunicação em casa também passou muitas vezes a ser mais violenta, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, entre as pessoas que moram em casa, tá? Teve uma situação semana passada de uma paciente minha que ela ficou super estressada com o marido que foi ajudar os filhos e não entendia nada da lição de casa online, ele ficou super atrapalhado, e eu acho que é muito importante a gente entender que, assim, nós temos que desenvolver novas habilidades, assim, a pessoa não sabia fazer, ok, aprende, temos que ter a paciência para explicar, tá? De um jeito gentil, né, não gritando, porque está todo mundo à flor da pele, como se me colocasse, né, fosse cuidar de planta, eu não sei fazer isso, tá? Então, eu acho que todos da família têm que ver, e as crianças também, é estressante para eles muitas vezes ficarem tendo aula online, imagina os piticos, eles não têm concentração, eles não querem ficar ali, eles querem brincar, eles querem ir para a rua, eles querem ver os amiguinhos, eles estão com saudade dos amiguinhos, tá? Eles também estão cansados de ficar em casa, então todo mundo está nessa vida nova, tá? É uma adaptação para todos. Outra questão que eu gostaria de falar, o isolamento social é diferente de distanciamento social, tá? É importante nós nos distanciarmos para a transmissão do vírus ser menor, mas não nos isolarmos. Então, é muito importante diferenciar isso, porque muitas pessoas ficaram isoladas, e isso gerou muitos quadros depressivos, piora nos quadros psiquiátricos. Nós podemos usufruir aí da tecnologia, fazer reuniões, usar as várias plataformas que surgiram para nos vermos, que isso ajuda muito, ligar pelo WhatsApp e ver como as pessoas estão, tá? E ficarmos também atentos para as pessoas que já apresentavam um quadro psiquiátrico anterior e que vão tender a ficar realmente mais afastados e com piora do quadro, tá? Podemos nos encontrar com as pessoas, assim, um número baixo de pessoas, né? Não 10, 15 pessoas, ficarmos distantes, usarmos máscara, óculos, proteção, isso ajuda muito. A gente não tem que ficar isolado, sem contato com ninguém, porque senão isso realmente piora muito o quadro mental, tá? Outra questão importante, nós perdemos as nossas válvulas de escape, os nossos meios de lazer, a gente não pode ir ao cinema, a gente não pode viajar, as pessoas que gostavam muito de frequentar cultos e a igreja, e tem aquele grupo da igreja que é super importante, um grupo de apoio, isso parou de existir. Então, isso também comprometeu muito a nossa convivência, aquele momento em que nós relaxamos, nos recarregamos de coisas boas. Então, isso também prejudicou muito, a gente está limitado em como a gente vai melhorar o nosso dia a dia, tá? Bom, o que mais, o que também que eu tenho visto agora, já são mais ou menos quase 6 meses aqui no Brasil, de pandemia, nos outros países um pouco mais, o que também nos estressa muito? A imprevisibilidade, tá? Então vem a questão, poxa, mas quando nós vamos sair disso? Quando nós vamos poder sair de casa? Eu vejo que as pessoas estão cansadas e com razão. Não é fácil por todos esses fatores que eu estou comentando e muitos outros. É difícil mesmo, tá? Só que a gente ainda precisa tomar cuidado, eu vou falar sobre isso também, porque a vacina ainda não chegou. É claro que a gente não precisa ficar super trancado, mas a gente precisa tomar muito cuidado ainda, tá? Então, a gente está cansado, e isso tem piorado. Eu tenho visto que as pessoas têm furado. Só que, assim, nós não podemos, eu não quero aqui ter uma catastrofização e nem de negação. O que eu tenho percebido no consultório, no hospital, é que as pessoas estão muito cansadas dessa realidade e começaram a negar. Então, assim, o comércio abriu, as pessoas estão saindo de casa, então, sinal que tudo está melhor, está mais tranquilo, eu posso me expor? Não, não pode se expor. Então, eu vou falar um pouquinho de como está hoje a questão do vírus, de como está na medicina. Tudo que eu vou falar aqui é embasado nos trabalhos científicos que saíram, tá? Com medicina baseada em evidência. Então, falar um pouquinho do vírus. O vírus, ele não caminha sozinho. Ele precisa de um hospedeiro para chegar nos lugares, tá? Então, ele não veio de Wuhan, ele não saiu sozinho de Wuhan, foi no aeroporto, mostrou o passaporte e veio para o Brasil. Não.
Quem levou o vírus foi alguém, né, que pegou avião, veio para cá, foi para a Europa e foi se espalhando, tá? Então, quanto mais pessoas estiverem no lugar, mais o vírus vai gostar, vai ficar feliz e vai infectar, tá? O que nós temos hoje de concreto para fazer para lidar com isso? Ele é um vírus fácil de ser exterminado. Então, água e sabão, o álcool, que é o que a gente está fazendo. E eu sei, gente, que é cansativo. Chega do supermercado, chega da rua e tem que tirar roupa, e tem que limpar cada item. Eu vi um vídeo super interessante, super engraçado da Ingrid Guimarães, ela limpando até o ovo. Eu morri de rir. Mas a gente precisa, não tem jeito, ainda precisa. Eu sei que está cansativo, mas até sair a vacina a gente tem que continuar fazendo isso, tá? Distanciamento social, não isolamento. Distanciamento, sim. Uso de máscara aqui, né, gente? A máscara, não aqui no queixo, tá? Que eu vejo todo mundo na rua com a máscara aqui no braço, aí depois você vai colocar de novo aqui, já tá tudo contaminado. O vírus, como que ele é transmitido, né? Pelas vias aéreas, pode entrar aqui pela boca ou pelos olhos, tá? Tanto que muitos pacientes têm quadros de conjuntivite. Então, óculos protege, ou então aquele face shield, aquela proteção de plástico, é muito boa. Então, a máscara e face shield. Ah, mas Flávia, vai ficar ridículo. Eu vou sair assim. Gente, não tem essa, é proteção, tá? Se você acha que você vai num lugar no qual você vai se expor mais, você vai ser o diferentão, mas você não vai pegar. Então, tá ótimo, tá? Eu sei que é esquisito, né? A gente trabalha... Nós, no pronto-socorro, a gente tá muito acostumado, porque a gente parece um astronauta. A proteção aqui, é a máscara N95, que é aquela que fecha tudo, o face shield, é luva, mas é necessário, tá? Porque a gente está em contato com muita carga viral. O que mais se sabe? Tem uma teoria, tem uma hipótese, na verdade, de que quanto mais carga viral a que eu estiver exposta, mais chance de eu pegar. Pode ser que sim, mas nós não temos certeza, que talvez por isso que os profissionais de saúde se contaminem mais, tá? Quanto à imunidade, nós também não sabemos ainda. Parece que a gente fica com imunidade de 3 a 4 meses e depois passa, e agora surgiram 3 casos no mundo de reinfecção. Então, é tudo muito novo, tá? Medicação, muito importante vocês saberem disso. Gente, cloroquina está proibido. Saíram 3 artigos, inclusive saiu um semana passada, provando de que não adianta usar cloroquina nem na fase inicial, nem no meio do caminho, nem na terminal. Cloroquina é uma medicação que, para quem tem problema cardíaco, é muito perigosa, tá? Então, não é para usar, tá proibido. Ivermectina, que é uma medicação antiparasitária, que o pessoal está tomando para sair, fala que não replica o vírus, não está nada comprovado. A pesquisa é in vitro, tá? Os trabalhos estão demonstrando que não tem nenhuma comprovação. Então, gente, não adianta tomar ivermectina e ir para a balada, ir para o churrasco, ir para o evento da família. Não para a replicação do vírus se você estiver contaminado. E nem assim, vai no lugar cheio de gente e tomou ivermectina. Não adianta nada, porque eu tenho visto que as pessoas têm feito isso usualmente. O que nós temos hoje? Nós não temos a vacina, tomara que saia lá por fevereiro, março, tomara, tá? O que nós temos? Medicações sintomáticas. Então, e outra coisa que nós vimos, não é uma gripezinha, não afeta só a parte respiratória, pode afetar a parte respiratória, afeta aqui a questão dos nervos olfativos, então a gente perde o olfato, o paladar, pode alterar a coagulação do organismo, tem muitos pacientes tendo trombose, acidente vascular cerebral, que é a mesma coisa que derrame, afeta o coração, tem pacientes infartando. Então, assim, é uma doença sistêmica, tá? E muitas vezes o que mata é a reação inflamatória muito pesada que o organismo tem contra o vírus, tanto que a gente usa corticoide para combater isso. Uso de corticoide. É perigoso usar corticoide no início da doença, você pode até predispor a piora. Então, por favor, não saiam tomando esses kits que o pessoal está falando na internet. Não, é com prescrição médica, caso a caso, porque cada quadro é diferente. Quais são as manifestações? Pode ser desde assintomático até perda do paladar, perda do olfato, conjuntivite, pode ter reação na pele, urticária, parece uma alergia, tá? Náusea, vômitos, dor abdominal, diarreia. Então, não é só respiratório.
Febre sim ou não, tem paciente que tem paciente que não, falta de ar, tá bom? É um quadro muito amplo, sem gravidade até a letalidade, tá bom? Então, nós temos que ficar muito atentos. Bom, os quadros psiquiátricos mais comuns, o que aumentou? A insônia. As pessoas me falam, não consigo mais dormir com essa loucura, com esse dia a dia, com essas multitarefas. Insônia piorou muito. Quadros depressivos, aumento de quadros de suicídio, infelizmente. Quadros ansiosos, transtornos de pânico. Eu tenho atendido muito no pronto-socorro as pessoas com quadro de pânico, com medo de falecer, ou está com falta de ar e começa a ter quadro de pânico, ou tem o quadro de pânico, muitas vezes acarreta falta de ar, e aí acha que está com Covid, tá? O que é um quadro de pânico? É uma descarga adrenérgica, é um quadro com uma ansiedade muito grande, no qual muitas vezes nós temos taquicardia, uma sensação iminente de morte, parece que está infartando, só que agora está com outra característica, está com muita falta de ar, acho que por conta desse medo do Covid, tá? A cabeça fica tonta, a mão sua, a pessoa pode ter uma sensação de desrealização, que é um ambiente fica esquisito, despersonalização, ela fica estranha, medo intenso, eles falam que às vezes tem um gelo aqui no peito, tá? Um desconforto, é um sintoma físico, muito ruim, tá? Então isso aumentou muito, porque as pessoas estão muito ansiosas, transtornos de estresse pós-traumático, principalmente nos profissionais de saúde, que estão com uma carga, né? Nós estamos com uma carga enorme aí em cima da gente. Quadros de burnout. O quadro de burnout era muito falado nas empresas, no mundo corporativo, mas agora também a gente está vendo nos professores, nas donas de casa, tá bom? Transtornos alimentares, ninguém está com o mesmo peso, ou a gente engordou, a gente emagreceu, igual não está, tá bom? Abuso, aumento do uso de drogas, bastante, tá? Até para aliviar. A violência, como eu falei, tá? Com a mulher, violência também com as crianças, tá bom? E nos adolescentes, os cuttings, se cortar, eles estão mais angustiados, isso tem aparecido mais. Bom, qual é a população que está mais sujeita a ter problemas? Como eu falei, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, auxiliares de enfermagem, tá? As pessoas que trabalham no hospital, então, a faxineira, a pessoa que está na cozinha, as pessoas que estão saindo, que estão na linha de frente, os motoristas, muitos motoristas faleceram, pessoas do supermercado, da farmácia, os garis, tá? A gente não pode esquecer dessa população, os índios que estão sendo contaminados, os pacientes psiquiátricos, porque eles não estão indo aos serviços de saúde, porque muitos estão fechados, ou muitas vezes eles também estão isolados, e paciente psicótico, esquizofrênico, eles não tomam corretamente a medicação, tá? Esses estão também muito expostos. Bom, o que mais? Os imigrantes, as mulheres, por conta da violência, as crianças, né, como eu já falei, os professores, que estão muito estressados, eu tenho atendido muito professor com essa questão de aula online, eles estão ficando doidos, e o pessoal de casa também, tá? Então, todos nós, tá bom? Bom, e eu queria falar algumas questões importantes para vocês refletirem. É só coisa ruim esse ano? Eu escuto muito, nossa, esse ano eu tinha que deletar, tinha que sumir. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que é um momento de reflexão para nós ressignificarmos a nossa vida. Como isso, tá? Eu tenho visto vantagens, tá? Melhora na qualidade de vida dos pais com as crianças. E outra coisa que as pessoas têm ficado desesperadas, minha criança está sem escola, como vai ser? Gente, nós estamos ensinando valores para as crianças que vão ser o nosso futuro muito maiores. Então, eu quero que vocês pensem assim, nós estamos em casa, eu quero que vocês pensem nisso, não só por mim, mas pelo outro. É minha obrigação pensar em mim e no outro. E com tudo isso, nós refletirmos que nós chegamos a isso porque nós não respeitamos a natureza, porque estávamos muito egocêntricos, olhando só para o umbigo, não entendendo que estamos todos conectados, que a minha conduta vai interferir na conduta do cara lá da China, tanto que o cara de Wuhan está interferindo aqui no Brasil, tá? Ele ter comido morceguinho interferiu no mundo inteiro. Então, a Monja Coen tem uma palavra que eu amo, que é interser. Vamos vibrar nesse interser, darmos a mão, olharmos para isso com mais solidariedade, com mais compaixão, uma autocompaixão, tá?
para entender que também nós somos limitados. Tudo bem eu não estar bem, tudo bem eu ter minhas fraquezas, tudo bem eu estar com medo, tá? Nós, profissionais de saúde, temos muito medo de pegar o Covid, sim, tá? A gente está sendo colocado como super-herói. Não, nós somos apenas humanos com os mesmos medos, as mesmas inseguranças, tá? Então, vamos olhar para as nossas relações, para a nossa qualidade de vida. Como é que você quer ter sua vida daqui para frente? Porque muitas pessoas falam, nossa, eu quero minha vida de volta, mas sua vida anterior estava boa? Suas relações estavam bacanas? Como estava a sua relação com seu marido, com seu cônjuge, com seu companheiro, sua companheira, com seus filhos? Você tinha tempo para os seus filhos? Você brincava com seus filhos? Tudo isso a gente tem que se perguntar. E outra, qual que é a minha função no mundo? O mundo é a nossa casa, gente. Como o nosso corpo sagrado, nossa casa, o mundo é nosso, né? O planeta é a nossa casa. Vamos rever tudo que está acontecendo. Não é à toa, tá? E outro, o tempo não volta. Vamos aproveitar esse tempo para melhorar a qualidade da nossa vida. Não precisa correr tanto, não precisa ganhar tanto, não precisa ficar tão desesperado, porque a gente conseguiu viver com menos e dar uma parada, tá? Então, vamos respirar e levar algo mais leve. Algumas dicas. Como lidar com isso, Flávia? O dia a dia enlouquecedor. Bom, o que tem ajudado muito as pessoas? Planilha de atividades. Planilha para todo mundo. Para as crianças, para os companheiros, para a pessoa que trabalha em casa. Nos organiza, tá? Tarefas para cada um. O mindfulness, que é focar no que eu estou fazendo agora, atenção plena. Já foi comprovado que enquanto eu estou aqui pensando na conta que eu vou pagar, na lição do filho, no trabalho que eu tenho que fazer, isso é muito estressante. Então, mindfulness, tá? Outra coisa, cada um vai achar o seu ritmo. Tudo bem, não dá conta, nós não vamos dar conta de tudo. Porque tem o Instagram, as redes sociais, que as pessoas viraram chefe, viraram zen budista, todo mundo está feliz, todo mundo malhando. A realidade não é essa, gente. Mídia, rede social, muitas vezes a pessoa posta o melhor dela, é lógico, mas muitas vezes isso não é o real, tá? E assim, faça uma atividade que te dê prazer, que faça sentido para você. Então, atividade física, o que fizer sentido para você. Alimentação, tentar ficar mais saudável, importante. Religiosidade, espiritualidade. Quem gosta de meditar, não precisa meditar 1 hora, são 5 minutos. Sabe, a respiração consciente para acalmar. Fala para a família, olha, eu preciso de 2 minutos sozinha no banheiro. É isso. Respira, sabe? Respira em 3, solta em 6. Isso ajuda muito. Tá bom? E quem não está bem, quem acha que precisa de ajuda, procurem ajuda. Tem muitos atendimentos online agora de graça. Procurem a psiquiatria, procurem a psicologia, por favor, tá? E outra, a gente precisa de lazer, sim, nessa loucura. Como que para você é o lazer? Tem muitas coisas online agora que a gente pode fazer, pode aprender, cursos. Outra coisa, comunicação não violenta em casa. Por favor, é difícil, mas tenta não falar gritando, já não ofender, porque a agressividade contamina, a loucura contamina, tá? E vamos ter autocompaixão conosco e com o outro. Olha, não dei conta, isso eu tô cansada, você pode me ajudar? Tentar conversar com as pessoas, porque a gente desaprendeu a conversar, né? Olhar para o outro com solidariedade, com empatia, tá bom? Outra coisa, fazer higiene do sono. Não ficar vendo notícia horrorosa o dia inteiro, porque sai sangue da TV. Antes de dormir, ficar 1 hora sem pegar o celular. Tentar fazer o relaxamento antes de dormir. Não comer nenhum alimento muito pesado antes de dormir, tá? A cama, gente, é só para dormir ou namorar. Só. Não também, se não dormir, não ficar fritando na cama, não ter televisão no quarto, não ficar lendo na cama. A gente tem que fazer a higiene do sono para melhorar a qualidade do sono, tá? Isso ajuda muito, porque o sono, ele desencadeia, a alteração do sono, ficar sem dormir, desencadeia muito quadro psiquiátrico, tá bom? Acabou o tempo? Não. Bom, quase. Não, eu queria só colocar para... Não, é que a gente já está indo quase para outra parte, né? Mas que você finalizar, eu sei que você vai chamar o vídeo. Eu só queria, Flávia, perguntar a você se tem mais algumas dicasinhas para dar, né?
Não, então, eu acho que essa higiene do sono, mindfulness, né? Quem está tomando medicação, não deixar de tomar de medicação, não se automedicar. Eu tenho visto muitas pessoas se automedicando, tá bom? Eu acho que é isso. Eu espero ter contribuído. Flávia, não, sem dúvida. Flávia, eu queria fazer uma consideração assim. Tudo que você está nos contando, nos falando, obviamente, ele é um retrato da realidade, né? A gente está vivendo tudo isso de fato, mas o que nós gostaríamos é que as pessoas que estão nos olhando, nos acompanhando, não entendessem essa fala como um aceno pessimista, muito pelo contrário, né? A gente quer trazer para vocês a questão da realidade, por quê? Porque quanto mais conscientes estamos, mais nós conseguimos nos cuidar, e infelizmente essa realidade, ela passa por essas questões efetivamente difíceis, né? Então, mas quanto mais conscientes estivermos, como a doutora Flávia disse, a televisão, ela nos dá inúmeras informações, a rede nos dá inúmeras informações, né? Mas quanto mais a gente conseguir, de fato, assimilar tudo isso, e cuidar da gente, cuidar das nossas famílias, não só no que se refere à saúde, mas também à saúde emocional, a gente vai caminhar para esse segundo momento de uma forma mais eficiente, mais tranquila, né, doutora Flávia? Sim, com certeza, com certeza. E tem também coisas boas, né? Isso que eu só queria terminar com a minha fala para nós termos esperança, né? Tem também ganhos com tudo isso. É isso. Bom, então vamos chamar o vídeo, não é? E é um vídeo bem bacana, né? Feito por não é um vídeo nosso, mas é feito por uma empresa mundial de negócios, mas que nos traz essa mensagem de bastante otimismo. E logo na sequência do vídeo, a gente volta com a doutora Ana Cláudia, porque aí a gente fala sobre como a gente enfrentar, acho que alguns outros lados dessas mesmas condições que a doutora Flávia também nos colocou. Então, vamos chamar o vídeo? Vamos lá? Nestes últimos dias, a insegurança invadiu nossos corações. Acumulamos incertezas e preocupações com o futuro. Bem, não podemos prever o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. Um novo olhar pode mudar tudo. Mais do que nunca, este é o momento de se reinventar, descobrir novas formas de trabalho e exercitar a solidariedade. É o momento de parar, refletir e ter um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Você já agradeceu hoje por ter mais tempo de estar em família, pela poluição que está menor com menos carros lá fora, por agora ter mais tempo para terminar de ler aquele livro, ou até ligar para um amigo, por termos bravos profissionais que lutam por nós todos os dias, que continuam lá fora para manter nosso conforto aqui dentro. O mal que nos assusta pode ser o bem que nos fortalece e nos torna humanos. De repente, ficar em casa se transforma em um ato de amor com o próximo, com aqueles que você ama, e uma multidão de heróis anônimos se levanta para combater o mal invisível. Temos agora o privilégio de olhar para dentro e reavaliar quem temos sido e como devemos ser de agora em diante. Temos alguém que olha por nós, mesmo quando não podemos enxergar ou entender. Isso tudo vai passar. Nós vamos sair dessa crise melhor do que entramos. Basta ver o copo meio cheio, enxergar as oportunidades em meio ao caos e simplesmente agradecer. Com o coração grato, mesmo que separados, mas unidos em espírito, somos mais fortes e venceremos. Muito legal. Eu queria colocar para vocês o seguinte, né? Nosso tema, como nós vamos, o comportamento vai nos preparar para a retomada, né? E aí a gente pode estar perguntando, mas por que a gente está falando tanto do vírus e tudo mais, né? Justamente por aquilo que eu coloquei para vocês, quanto mais conscientes estivermos, mais preparados, tanto física e emocionalmente, e as coisas, elas tendem a caminhar melhor, porque na eventual retomada, se e quando ela acontecer, é lógico que os pais, eles têm que estar muito conscientes daquilo que eles vão, de como eles vão ajudar a todo esse processo, que não é só de uma pessoa, de uma família, de uma escola, é de um planeta.
né? Então, doutora Ana Cláudia, agora é com você. Conta um pouco para a gente como é que a gente pode ir por essa linha, estar bem, estar tratando dessas dores que, infelizmente, estão nos, entre aspas, atacando, né? E como a gente pode estar preparado para o amanhã, né? Oi, gente, muito boa noite, viu? É um prazer muito grande estar aqui, poder falar com vocês. Enquanto eu pensava e planejava o nosso encontro hoje, eu fiquei pensando assim, que eu queria uma reflexão provocante, mas consistente, né? E que esse espaço não fosse só um espaço de desesperanças. Muito pelo contrário. Eu também tive os meus momentos de indignação, os meus momentos de tristeza, os meus momentos de negação e de constatação. Pois é. E aí eu queria embasar minha fala em alguns pilares que eu acho que são muito importantes. E um deles, que eu gosto muito, é o Epícoro. Ele era um filósofo do século III a.C. e ele falava muito sobre a felicidade. Ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz assim: a felicidade está na ausência da dor, mas existe esse estado latente que faz com que a dor se ausente, mas continue ali. E só nos damos conta quando algo nos falta, e essa é a perspectiva da dor que nós estamos vivendo. Ele era um filósofo com uma doença crônica, então eu acho que mediante a tanta dor da existência dele em todos os sentidos, ele falava muito sobre a questão da felicidade e do bem-estar. A pandemia nos pegou a todos de cheio e nós dormimos no mundo de um jeito e acordamos nesse mundo de outro jeito. E ela nos coloca à prova todos os dias, né? Com notícias avassaladoras, com pessoas próximas ou distantes, enfim, ela nos coloca à prova. E outro dia eu ouvi de uma aluna minha, muito querida, e ela disse assim para mim, sabe, professora, nós temos duas opções, ou nós fazemos da nossa casa uma prisão, ou nós fazemos da nossa casa um templo. Eu prefiro a segunda opção. Eu aprendi a viajar dentro de casa. As nossas relações, a nossa rotina, né? O momento atual, mesmo sendo mediado por muitas perdas, e a gente sabe disso, ele também vem regido por muito medo e insegurança, né? Nós temos perdas concretas, nós temos perdas abstratas, nós temos medos fantasiosos ou não, mas a gente está tendo que aprender a lidar com todos eles. E nós, enquanto pais, aprendendo a lidar com eles, nós também somos referências para os nossos filhos. E isso eu acho que a gente não pode perder de vista nunca. Outra coisa que eu acho que é muito importante é assim, no dia a dia, como a doutora Flávia falou, nós tínhamos N estratégias na vida da gente que nos desviavam, que nos levava para outros momentos. Agora não. Agora a gente está tendo que se ver e se rever. Não é uma atitude fácil, mas é uma atitude necessária. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, e às vezes eu digo ela para mim mesma. E eu acho que é assim, olha, entre o ideal e o real, tem o que dá para ser. Para o momento, o que é que dá para ser? E aí a gente vai entendendo as nossas limitações e a gente vai se adaptando. O ser humano se adapta para sobreviver, porque a pulsão de vida sobrepõe a pulsão de morte, ainda bem. Eu também quero falar um pouco com vocês sobre a questão da escola. Para mim, a escola, ela é um lugar de cidadania do aluno. Ela é o elo de ligação e de relação
com o saber, com a educação, com os grupos, com os iguais. Isso é muito importante. Querem falar? Não, nós Não estamos posso continuar? ela nos colocou, mas foi muito bom você ter tocado nessa questão da escola, sim, porque a escola, ela, apesar de hoje a gente ter essa realidade tão difícil, né, e cansativa, muitas vezes, tal, a escola, por mais difícil que seja de fazer com que ela, com que as famílias comprem tudo isso, esse pacote todo, ela é a ligação desses meninos com o mundo externo, né? Exato. Mas pode continuar, por favor. Não, e tem uma teórica que ela é uma referência na psicologia escolar, que é a Marilena Souza Pato. E ela diz exatamente isso. A escola, ela é também um lugar de escuta. Ela é um desejo de escuta desse aluno. Então, veja, se ela é um desejo de escuta, e se ela tem uma escuta ativa, uma empatia, ela vai acolher esse aluno e essa família também, o que é muito importante, principalmente nesses momentos. Eu fico muito preocupada, e a gente pensa muito sobre isso, nesse acolhimento com as famílias, com os pais, com os gestores, e nas dificuldades, porque a gente também tem dificuldades, né? Esse aluno tem dificuldade, o professor tem dificuldade, as famílias, e não há problema nenhum com isso. A gente consegue administrar, a gente consegue conviver com esses novos recursos digitais, com esse novo formato de ensino, com essas novas plataformas, né? Eu acho que aprender não ocupa espaço e faz com que a gente melhore, com que a gente olhe a situação por um outro prisma. Isso é necessário em todas as instâncias da vida da gente. Acolher as nossas angústias, as angústias da família, do aluno, do professor. Isso é uma função educadora. Outra coisa que eu quero dizer, que eu acho que é muito importante, é nós darmos sentido a essa continuidade do ensino e da aprendizagem, né? E as plataformas e o ensino, presencial ou não, ele tem uma coisa muito boa, ele tem a palavra, o verbo, a fala. No momento de vida do Lacan, ele dizia assim, as coisas precisam ser ditas, porque a fala organiza a emoção e os sentimentos. O que é óbvio para um, não necessariamente é para outro, então quanto mais a gente fala, divide, a gente cria uma cumplicidade, uma intimidade que faz parte da nossa saúde mental e emocional. Assim como a criança, o jovem, o adolescente teve que ressignificar a rotina do estudo, né? Um espaço online é um espaço onde o estudante também expressa os seus afetos, as suas emoções, as suas percepções, ressignifica a fantasia e anseios. No espaço online, os vínculos também acontecem de uma forma diferente, mas acontecem. Eu queria compartilhar com vocês que ontem eu entrei em aula numa sala, num meeting, e quando eu sempre peço para os alunos abrirem a câmera. E quando eu entro na sala, todos estão com a câmera aberta. E aí eles disseram que fizeram uma homenagem para mim. E eu senti muita falta da sala de aula, né? A gente tem que ressignificar, ok. Mas também a gente tem que conscientizar esse aluno na questão do fone de ouvido, se necessário for colocar uniforme, escolher um cômodo da casa com menos ruído e, claro, né, gente, se organizar. Eu acho que a palavra de ordem é essa, disciplina. Mas não na disciplina, fique quieto, se comporte, não. Na disciplina de autorregulação. Então, eu vou ter que me autorregular com os meus compromissos, com os horários, com os meus hábitos. São as planilhas que a doutora Flávia falou, né? E essa autorregulação não é só da criança, do adolescente, do jovem, é do adulto também. Muito bem. Se esse aluno teve que ressignificar, esta família também terá. Que é o que o vídeo inicial
também mostrou. A família vai ter que mudar a rotina também? Vai, né? A família vai ter que participar das aulas? Nada é unilateral. Existe também uma troca e é um tripé entre o aluno, a família e a escola. Presencial ou não, esse tripé sempre existiu e existirá. Uma coisa que eu acho que é importante é assim, se o aluno mudou, nós, enquanto família, também mudamos. Nós também nos ressignificamos. Que bom, acho ótimo, não acho ruim, né? E eu coloquei um item aqui para eu não esquecer de falar, que é a questão da relação mútua entre os pais e os filhos. E, ao mesmo tempo que esse filho transforma e adapta, os pais também, né? É uma relação intrínseca. Isso posto, o que nós temos? Nós temos que definir e nos adaptar em relação a essa realidade toda. A escola pós-pandemia, ela não será a mesma de antes. Nós também não. Se ela terá que se adaptar, nós também. E diante desses distanciamentos, das medidas preventivas, do álcool gel, da máscara, do distanciamento, né? A escola também está construindo. E a escola sempre foi, sempre será um local de acolhimento e de amor para esses pais, para esses alunos, para os professores, para todos que ali estão. E por isso que eu acho que o espaço da escola é um espaço muito rico dessas relações. É o elo de ligação entre a educação, os grupos, o conteúdo, os iguais, e de uma vivência única. Eu costumo dizer para os meus alunos do 5º ano assim, a escola é tão forte que quando a gente conhece uma criança, um adolescente, a gente pergunta assim, como é que você chama? Onde você estuda? Então, ela é uma identidade, e uma identidade muito saudável na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos jovens. Aí, eu pensei assim, é um momento que as crianças estão aprendendo a cuidar de si e a cuidar do outro. Então, quanto mais eu cuido de mim, melhor eu fico para o outro. É um pensar individual e um pensar coletivo. E um valor humano essencial. Mais do que isso, eu pensei na retomada da volta das aulas, né? Como é que esse cenário vai se configurar? E aí eu pensei, a decisão também é de cada um e de cada família. Ninguém pode responder por você, pelo seu filho. Muito difícil, requer uma consciência muito grande, uma reflexão muito grande. Foi pensando nisso que eu selecionei um texto que eu quero que você preste bastante atenção no que ele diz. Escutem. Era uma vez um riacho de águas cristalinas, muito bonito, que serpenteava as montanhas. Em certo ponto do seu percurso, notou que à sua frente havia um pântano imundo, por onde deveria passar. Olhou então e protestou. Sou um riacho tão límpido, tão formoso, e agora vou ter que atravessar um pântano sujo como esse? O que eu faço agora? Aí ele pensou, bom, depende da maneira como eu encaro o pântano. Se eu ficar com medo, eu vou diminuir o ritmo do meu curso, vou dar voltas e mais voltas, e inevitavelmente acabarei me misturando com as águas sujas do pântano, o que me tornará igual a ele. Mas, se eu enfrentar com velocidade, com força, com decisão, as suas águas se espalharão sobre ele. A umidade se transformará em gotas que formarão nuvens e o vento levará essas nuvens em direção ao oceano.
Aí me transformarei em mar. A vida é assim. As pessoas, nós, engatinhamos nas mudanças. Na maioria das vezes, quando ficamos assustadas, paralisamos, tornamos-nos tensos e perdemos a fluidez e a força. É preciso entrar para valer nos projetos das nossas vidas, até que o nosso rio se transforme em mar. Se uma pessoa passa a vida toda evitando sofrimentos, também acabará evitando o prazer que a vida oferece. Na hora que eu li esse texto, eu pensei, nossa, que pântano que nós estamos passando. Que belo rio que nós somos. E o meu desejo mais profundo é que nos transformemos em mar. Um lindo mar. E eu finalizo a minha fala com 2 questionamentos. O primeiro, como é que nós iremos conduzir a nossa vida a partir de então? O segundo, como é que a gente encoraja os nossos filhos? Quem nos encoraja? E como nós, enquanto pais, educadores, encorajamos os nossos filhos? Obrigada. Doutora Ana Cláudia, pegando esse gancho, a gente tem vários comentários aqui. O comportamento dos pais, podemos resumir desta maneira, o comportamento dos pais ao olhar para si próprios, ao encontrarem seu ponto de equilíbrio, ao tratarem ou buscarem, pelo menos, amenizar suas dores. Esse comportamento dos pais vai ajudar muito numa eventual retomada. Para quê? Para que os seus filhos também levem todas essas vivências que são vivências positivas da família e estejam também bem, né, para enfrentarem todo esse pântano. Queria muito que vocês duas, tanto a doutora Flávia quanto a doutora Ana Cláudia, colocassem essa questão de o quanto nossos comportamentos eles precisam ser cuidados. Quando a gente fala comportamentos, como nós podemos ficar o melhor possível diante de tudo isso que estamos vivendo, né? Sabe o que eu costumo dizer, Carla? Eu costumo dizer assim, sabe? Nada com um dia atrás do outro, com uma noite bem dormida no meio, para a gente ter discernimento para o dia que segue. Então, assim, o equilíbrio dos pais é o equilíbrio dos filhos. Tem um psicanalista que eu gosto muito que ele diz assim, é uma frase muito dura, mas eu acho que é uma frase muito real. Filho, sintoma dos pais. Então, se nós, enquanto pais, mantivermos a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, esse equilíbrio, com certeza, eles pegarão esse exemplo, essa referência, e ficarão neles. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria contribuir com uma coisa assim, importante os pais saberem, que é importante a gente se alimentar, ouvir de coisas boas, porque o nosso pensamento gera emoções, que gera reações, que geram comportamentos. Então, e outra questão importante, que não deu tempo de eu entrar, mas assim, que a gente pode mudar as nossas crenças, nosso mindset. E agora eu acho que, dentro do que você falou, Ana, é isso, nós nos reinventarmos para lidar com todo esse caos de uma maneira mais positiva. Eu tenho uns segundinhos, eu só queria ler uma poesia, que não deu tempo, que eu achei linda. Gente, é de 1869, eu me assustei quando eu vi, era 1869, que eu acho que retrata a nossa situação, de Grace Hampson. Vou ler, então. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram, e descansaram e faziam exercícios, e faziam arte e brincavam, e aprendiam novas formas de ser e pararam, e ouviram mais profundamente. Alguém meditou, alguém rezou, alguém estava dançando, alguém encontrou a sua sombra,
e as pessoas começaram a pensar diferente. E as pessoas começaram a se alegrar e se curaram. E houve ausência de pessoas que viviam em uma perigosa ignorância, sem sentido e sem coração. Até a terra começou a se curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, choraram pelos mortos e tomaram novas decisões, e sonharam com novas visões, e criaram novas formas de vida, e se curaram completamente, e curaram completamente a terra. Logo, quando foram curados. Linda, eu conheço. Muito bacana, muito legal. Bom, a gente vai encerrando por aqui, esperando que os pais que tenham nos acompanhado, só fazendo um fechamento de tudo que falamos. A gente teve a doutora Flávia, num primeiro momento, que trouxe dados difíceis, né? Doutora, tem uma pessoa aqui que falou assim, nossa, está um pouco pessimista, mas são os dados reais, né? Para que eu volto a amarrar isso, quanto mais próximos da realidade, mais enfrentando essa realidade estivermos, melhor estaremos, né? Então, tivemos essa fala da doutora Flávia, viemos com a fala da doutora Ana Cláudia, para quê? Para que as pessoas olhem para si, para que procurem ficar bem, porque esse ficar bem, né, quando eu digo, nós estamos falando com pais, quando esse ficar bem, ele é o exemplo que a gente pode dar, né, para os nossos filhos. Então, e tudo isso, né, a junção da razão, eu posso dizer assim, da razão e da emoção, ela vai ser carregada conosco para esse outro momento, né? E acho que os pais têm que pensar muito nisso, fazer muito esse equilíbrio, tentar curar ou melhorar as suas dores em prol dessa instituição que é ser pai e ser mãe, né? Então, eu queria agradecer muito você, foi muito bacana, acho que a gente poderia ter muitos outros encontros, e esse, inclusive, poderia estar durando aí um tempo maior, mas realmente a gente tem esse tempo limitado, e eu queria muito agradecer, primeiramente, a vocês, e também às escolas parceiras que nos acompanham, aos pais das escolas que hoje estão representadas aqui, e esperamos, de fato, ter contribuído com algumas informações, algumas reflexões que façam sentido, e que deixem, se for possível, um pouquinho só, isso na nossa cabeça, já valeu, já tivemos sucesso no nosso encontro. Muitíssimo obrigada, uma boa noite. Obrigada. Um ótimo final de semana e também um bom feriado que estamos prestes a feriado aí. Muito obrigada a vocês. Um abraço a todos. Obrigada. Boa noite. O pai agora é biólogo, mergulha nos mistérios da vida e depois retorna às planilhas de seu trabalho. A mãe agora é física, desvenda leis profundas da natureza e em seguida está em uma reunião por Skype. O jantar é preparado enquanto o filho soletra versos da tarefa de português. A lição de história é feita sob olhar atento enquanto a roupa é dobrada. Com aplicativos, livros, cadernos ou câmeras e a presença cuidadosa dos pais, os filhos seguem a estrada do aprender. Nossa escola não para e a família está fazendo escola. A gente sabe muito bem o esforço e a paixão que isso exige. Por isso, parabéns às famílias e aos responsáveis que, como as escolas, fazem do amor o motor da educação.